Amém? Igreja, hoje eu tenho a imensa satisfação, a graça do Senhor, de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Eu quero falar para vocês algo que o Espírito colocou no meu coração. Uma palavra, eu posso dizer para vocês, simples, porém direta, do coração de Deus para a nossa vida. E eu quero que você abra comigo no texto bíblico, bem conhecido nosso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9. Preste o máximo de atenção que você puder. Abra sua Bíblia lá, não importa se ela seja de aplicativo, não importa se ela seja a tradicional, mas abra a sua Bíblia, aprenda a trazer a sua Bíblia para a igreja. É muito importante você saber folhear os textos bíblicos. Paulo ele fala o seguinte: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto de Paulo nada mais é do que uma citação livre dele, de um outro texto bíblico que está lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, abra comigo também. Então Paulo ele começa a parafrasear, na verdade são dois textos, eu vou ler só o de Isaías 64, 4, mas também Isaías 65, 17. Paulo ele fala um pouco sobre esses dois textos que o profeta Isaías falou e começa a transmitir para a igreja de Corinto. Então, o texto bíblico lá em Isaías 64, 4 fala o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalham, ou que trabalha por aquele que nele espera. O capítulo 2 de 1 Carta aos Coríntios, Paulo ele começa falando sobre um assunto, e esse assunto é a sabedoria de Deus. Preste atenção. Paulo ele começa a falar sobre a sabedoria. Se você ver os versículos que antecedem o versículo 9 do capítulo 2, ele começa a falar sobre a sabedoria de Deus. Então Paulo ele começa a chegar a uma percepção, e é isso que nós precisamos a partir dessa noite ter essa percepção, que a sabedoria de Deus, ela não pode ser entendida através dos nossos olhos naturais. Aquilo que está no coração de Deus não pode ser compreendido de uma forma racional, de uma forma carnal, com aqueles que estão com os olhos voltados apenas para as coisas aqui dessa terra. Então Paulo ele começa a dizer, assim como o profeta Isaías fala, que somente um tipo de pessoas conseguem compreender. Paulo ele usa que Deus revela para aqueles que o amam. Amam a quem? Aqueles que amam a Deus. E essas pessoas que amam a Deus são aqueles que nasceram de novo. João capítulo 3, aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é o Espírito. É Espírito, melhor dizendo. Então Deus ele começa a revelar as coisas que estão no coração dele para aqueles que o amam. E o escritor, melhor dizendo, o profeta Isaías fala sobre aqueles que nele esperam. Também fala sobre um tipo de pessoas que é o mesmo, aqueles que confiam e aqueles que acreditam em Deus. Então veja que Deus tem coisas no seu coração a nosso respeito, na verdade a respeito de toda a humanidade, e muitos não conseguem compreender aquilo que Deus tem, porque não têm entendido que eles precisam estar conectados espiritualmente para que as verdades, para que as revelações de Deus aconteçam na sua vida. E nessa noite eu quero usar esses dois textos bíblicos para fundamentar a palavra, para dizer também que
existem sonhos de Deus ao nosso respeito, que nós não estamos entendendo ou que ainda nós não nos conectamos como deveríamos a Deus e por isso nós não estamos entendendo os sonhos que Ele tem em relação à nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos compreender, que você precisa compreender, que nós fomos projetados por Deus. Se você não sabia, você é um projeto de Deus. Eu quero ler com você o livro de Salmo, capítulo 139, versículo 13 até o 15. Abra lá comigo. O texto bíblico nos fala o seguinte: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em segredo fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Igreja, então, esse salmo nos fala que nós fomos projetados por Deus. Então nós não nascemos simplesmente por uma decisão humana, uma decisão do seu pai ou da sua mãe, dos seus progenitores. Você não nasceu simplesmente porque eles pensaram, nós vamos engravidar agora e de repente vai nascer o fulano de tal. Isso não é uma decisão que o homem toma, mas a vida é uma decisão que Deus tem ao nosso respeito. Então não existe obra nenhuma do acaso. Então não existe nenhum projeto de ser humano que Deus não desejou em criar. Deus quis que cada ser vivo que está aqui na terra fosse criado e nascesse nessa terra. Então não é por causa de uma decisão nossa. Vamos comigo lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Epístola de Romanos. Você precisa começar a conectar os seus pensamentos até nós chegarmos na hora. Romanos 8, 29 e 30. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho de Deus. A imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui também fala sobre uma eleição de Deus, algo que Deus elegeu para aqueles que fossem dele. Também nós podemos ir lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus os escolheu, cada um para ser seu filho antes mesmo da fundação do mundo. E assim a respeito de toda a humanidade, por mais que muitos não o reconhecem como Salvador. Então nós vimos aqui que o nascimento é um projeto de Deus, não foi uma obra do acaso, foi um sonho que Deus teve ao nosso respeito. Então você nasceu porque Deus quis. Não foi porque o papai e a mamãe quiseram ou não quiseram, foi porque Deus quis. Porque sabe, você tinha aquele sentimento, não, meu pai e minha mãe não queriam. Muitas vezes os pais falam isso, mas não é o querer dele, é um querer soberano, é um querer além. Você nasceu porque se Deus simplesmente Deus quis. Você faz parte dessa terra. Você é conectado com essa terra porque Deus quis. Você é o projeto de Deus. E no versículo 14, o salmista fala
que nós fomos feitos não de qualquer forma. Você não foi feito assim, ó, Deus, eu vou fazer o Sidney, pá, fez. Fechou os olhos e fez. O salmista fala que nós fomos feitos de duas formas. A primeira de uma forma especial. O que é algo especial? É algo desejado. Deus desejou, então você veio. E o salmista fala que além de nós sermos desejados, nós fomos feitos de forma admirável. Então Deus nos fez simplesmente de uma forma que Ele desejou. Ele ficou tão admirado quando fez você. Então quando nasceu lá o Márcio, Ele olhou para aquele ser humano e disse, uau, que obra-prima. E deu ele para Adriana. Então nós fomos feitos de uma forma admirável. Versículo 15, Salmo 139. Quando o Senhor nos viu lá no embrião, por isso que nós somos contra o aborto. Você está entendendo que o embrião já é uma criança, já é um ser que Deus desejou, um ser que Deus planejou. Mesmo que seja fruto de uma violência sexual, mas não foram aqueles dois seres que desejaram, foi Deus, é uma eleição maior, igreja. Quando nós éramos ainda um embrião, aí que começa tudo. Ele sonhou conosco. Sabe por quê? Porque o texto bíblico nos fala no versículo 15, que quando nós éramos ainda aquela substância que estava se formando, sabe o que Deus fez com você? Ele começou a planejar todos os dias da sua vida. Ele começou a escrever a sua história. Ele começou a desejar quem nós seríamos. O texto bíblico nos fala que Ele escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida. Mas a grande conexão que nós precisamos fazer nessa noite é de nós entendermos e de nós compreendermos esses sonhos que Deus sonhou conosco, os planos que Deus teve conosco e estão no seu livro. Por isso que eu faço aquele link com o primeiro texto, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, porque fala sobre a sabedoria de Deus, sobre algo maior, mas o Senhor revela para aqueles que estão conectados com Ele. Então, igreja, nós precisamos perseguir nessa noite a saber qual é o sonho que Deus tem para conosco. Qual é o sonho que Deus tem ao seu respeito? E quando nós nascemos de novo, começa a acontecer coisas admiráveis conosco. Porque nós começamos a entender a essência de Deus, a plenitude de Deus conosco. E começam a aparecer sonhos em nossa vida. Sonhos que nós nem imaginávamos e nem pensávamos. Sabe por quê? Porque esses sonhos não estavam ligados às coisas dessa terra, mas os sonhos estavam ligados aonde? No coração de Deus. Então nós nascemos e começamos a sonhar. Por isso que nós precisamos crer no Deus poderoso que nós temos, o Deus daqueles que nele esperam. Porque muitas vezes nós olhamos para os nossos sonhos, nós olhamos para as nossas situações e pensamos que os sonhos são impossíveis, são gigantescos, não tem como nós conquistarmos, não tem como nós irmos atrás deles. Mas eu quero dizer para você que tem sonhos no seu coração que são muito grandes, de fato tem. Mas sabe por que eles são grandes? Porque foi o Deus maior do que todas as coisas que colocou no seu coração. Então não é com os seus méritos, não é da sua forma, não é como você vai fazer, mas é como Deus vai escrever a sua história para que esses sonhos aconteçam. Aplauda o Senhor por isso. Por isso que coisas
espirituais são difíceis de nós entendermos de uma forma carnal. Então ele planejou, ele sonhou, ele desejou muitos sonhos que estão em nosso coração. Fomos um projeto de Deus. Não somos obras da casualidade. Deus sonhou com cada um dos habitantes dessa terra. Inclusive, Deus sonhou com você. Somos um projeto de Deus. Agora nós precisamos entender os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Vamos lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quantos estão me entendendo? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nessa noite. Vou ler na versão NVI que eu tenho aqui. Porque sou eu, Deus falando, que conheço os planos que tenho para vocês. Lembra aquilo que nós lemos, que Deus planejou, Deus escreveu, é Ele que conhece os planos que tem sobre nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe qual é o nosso grande problema? É de naturalizarmos todas as coisas, de racionalizar tudo. Mas existem coisas que nós precisamos compreender de forma espiritual, não de forma racional, não de forma humana. O contexto desse texto que eu li para você foi quando a nação de Israel estava no exílio durante 70 anos. Exílio significa prisão. Deus permitiu com que Israel fosse presa, porque através dessa prisão Deus iria mostrar a sua misericórdia para com eles. A primeira coisa que eu falo para vocês em relação a esse texto, que existem muitos remédios que Deus nos dá, que são remédios amargos. Deus fez com que a nação de Israel ficasse presa nesse primeiro exílio durante 70 anos. Esse tempo, e eles começaram a provar de um remédio amargo, mas esse remédio amargo fez eles reconhecerem novamente o seu Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que os livrou do Egito, o Deus que os livrou da mão de Faraó, o Deus de Abraão, o Deus dos seus patriarcas. Israel estava há 70 anos tomando remédio amargo. Sabe por quê? Deus levou Israel para o exílio porque eles estavam acostumados com as coisas aqui dessa terra. Eles estavam apegados, bem na verdade, com a terra deles. Então Deus leva eles para uma terra bem distante para mostrar. Agora está aquela expressão, Deus de perto e Deus de longe. Deus tirou eles da sua terra amada para mostrar que Ele não era apenas um Deus local, mas Ele era um Deus de perto e também um Deus de longe. És Deus de perto e Deus de longe. Então Israel estava sem esperança. Israel estava sem futuro, parecia aos olhos deles. Então Deus usa a boca de Jeremias e fala, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E esses pensamentos são pensamentos bons e não são maus, mas aí que está a grande questão de tudo, esses pensamentos são para que vocês tenham esperança e um futuro. Sabe, igreja, não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa o contexto
que nós estamos vivendo, realizações não acontecendo, coisas não transcorrendo naturalmente ao nosso favor. Mas nós precisamos ter a consciência que Deus, Ele tem pensamentos e tem planos ao nosso respeito. Por mais que os nossos olhos não enxerguem, por mais que os nossos olhos não veem, mas Deus tem planos, e esses planos não são planos maus, não são planos terríveis. Os planos, os sonhos que Deus tem para a sua vida, por mais que você não veja, são sonhos bons, sonhos que farão você prosperar, segundo o querer e segundo a vontade dEle. Tira os teus olhos aqui da terra e olhe para a eternidade, aonde estão os sonhos do Senhor ao seu respeito. Há uma versão que eu gosto muito desse texto, que é a Almeida, aonde ele conclui: para vos dar o fim que desejar. Sabe que muitas vezes nós, por não acreditarmos no sobrenatural de Deus, quando fala a respeito dos nossos sonhos, nós damos fins errados para eles. Nós pensamos, não vai acontecer de forma alguma, isso é muito impossível para mim, isso não está dentro da minha realidade. Mas eu quero que você entenda que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, não se preocupe em realizar, é porque é Deus que vai realizar, porque é Ele que sonhou, Ele que colocou. Apenas descanse no Senhor e saiba que Ele fará conforme Ele prometeu. Fomos projetados por Deus. Sabemos que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos bons. E nesses pensamentos existem promessas de esperança, promessas de alegria, porque foi Deus quem prometeu. Você serve um Deus que nós podemos dizer que é o Deus dos sonhos. Fala comigo assim: o meu Deus é o Deus de sonhos, é melhor dizer. Fala mais uma vez: o meu Deus é um Deus de sonhos. Quantos estão comigo? Abra comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Gênesis 37, agora no versículo 9. Depois teve outro sonho. E contou aos seus irmãos: tive outro sonho. Igreja, quem colocou esses sonhos no coração de José? Não foi José. Foi Deus. Porque os sonhos que José estava tendo eram sonhos impossíveis. Eram sonhos que, de acordo com a realidade dele, ele não poderia de forma alguma realizar. Preste atenção nisso. Agora é tremendo o que o Senhor falou no meu coração. Os sonhos que recebemos de Deus é uma forma de nós compreendermos o que Ele pensa ao nosso respeito. O sonho que nós recebemos de Deus é a forma de nós compreendermos o que Ele pensa ao nosso respeito. Os irmãos de José viam ele como um menino qualquer. Os irmãos de José viam aquele que era um problema para a família dele, porque ele era mais amado pelo seu pai. Os irmãos de José viam ele como um escravo, por isso que eles venderam ele para ser escravos. Aqueles que compraram José, eles não viam além de um escravo. Depois, quando José começou a ser mordomo, Potifar não via José além de um mordomo.
Depois José foi preso, os homens daquela terra viam José apenas como um prisioneiro. Os homens podiam ver tudo isso, mas Deus via José como o governador do Egito. É a forma que Deus tem para falar conosco, é através dos sonhos. Não importa o que nós estamos vendo no momento, mas o que importa é o que Deus está vendo ao nosso respeito. Eles não viam nada, mas Deus via o governador de Israel. Eu vou falar sobre 3 grandes homens. O segundo eu vou falar 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Não se desconecte de mim. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Preste atenção. Então Jessé mandou chamá-lo e veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: é esse, levante-se e unja-o. Os irmãos de Davi viam Davi apenas como um pastor de ovelhas. Os irmãos de Davi viam ele como um menino que nasceu para atrapalhar a vida deles. Jessé, o pai de Davi, via ele como aquele menininho fraquinho, ruivo, de olhos bonitos, de boa aparência. Não davam nada para ele. Deus via Davi como o maior rei de Israel. Não é como nós vamos realizar os nossos sonhos, não é como as pessoas nos veem, mas é como Deus olha para nós. Os sonhos que Deus tem colocado no seu coração é para dizer para você: meu filho, olha para mim, o que Ele pensa ao seu respeito. Por mais difícil que seja, é assim que Ele pensa, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer com a sua infinita misericórdia na sua vida. O terceiro grande homem que eu quero falar nessa noite, não foi escrita a sua história no texto bíblico. É um homem que nasceu dia 14/3/1949. Passou a sua adolescência como agricultor lá em Formigueiro. Alguém já ouviu falar em formigueiro? Eu já ouvi falar naquele formigueiro que você coloca o pé e as formigas mordem. 1966. Deixou todas as coisas que tinha, não tinha muito, mas tinha o amor da sua família. A minha avó havia acabado de morrer. E foi pregar a palavra do Senhor. A promessa que ele recebeu do seu pastor naquela época, que a única coisa que ele tinha para oferecer era fome e perseguição e nada além disso. Não foram dias fáceis, muitos de vocês já escutaram muitas resenhas que ele falou aqui. Casou-se, teve 3 lindos filhos, o mais novo, o mais belo de todos.
uma joia rara. Fala aqui no meu texto. Passou o tempo, aquela promessa já caiu, Deus o honrou em todo o sul do Brasil, nacionalmente também, tendo alguns cargos executivos da nossa denominação nacional. Mas, olha para mim, alguns sonhos ficaram para trás para cumprir a vontade do Senhor. Aos 59 anos de idade, ele decidiu ouvir aquilo que Deus ainda tinha ao seu respeito. Entrou no ensino médio, concluiu o ensino médio, entrou numa faculdade e ontem recebeu a colação de grau. Como é bom estar conectados com Deus. Sabe por quê? Porque muitos o viam lá fora como um agricultor. O meu avô chamava ele de cabeça. O menino que corria nos campos, com os pés cascudos, que nem um espinho entrava, chegava a quebrar de tão cascudo que era. Mas Deus não via isso. Assim como Deus não via aquilo que os irmãos de Davi viam em relação a ele, que os irmãos de José viam em relação a ele. Sabe o que Deus via? Deus via o futuro dele. E esse futuro era de um pastor e agora de um psicólogo. Nunca é tarde para você ouvir a voz do Espírito. Nunca é tarde para você sonhar. Eu tenho 2 projeções para passar para vocês agora. Alves da Rosa. Te amo, pai! Confirma o grau de bacharel em psicologia. Daí, Marcão, tudo bem, meu irmão? Vi o post do teu pai, da formatura. Na realidade, eu também tenho uma amiga, membro da igreja, que está se formando hoje também em psicologia. Cara, deixa eu te dizer o que eu senti, cara, olhando aquele post. Além de extremamente inspirador para essa geração que não valoriza os sonhos e projetos e valores, além de ser um exemplo, né, cara,
para ti, para a família toda e para a igreja, cara, para o corpo de Cristo, para homens de família. Aquele post, cara, me lembrou muito de um ditado, uma frase muito famosa, cara, de um pastor americano que disse que o valor de um homem é determinado pela causa pela qual ele vive e pelo preço que ele está disposto a pagar para alcançá-lo. Cara, olhando aquele post, eu identifiquei um homem de princípios e valores muito estabelecidos, muito arraigados. Um homem que abre aí, cara, uma porta para uma geração que honra, cara, poder ter um pai como esse, que honra poder ter um homem referência como esse, que abre uma porta de bênção, de noção exata de quanto custa pagar um preço por aquilo que se acredita. Que valor tem esse homem, cara? Que honra, que privilégio que tu tem e que nós temos de ter pessoas assim próximos de nós. Me abençoou muito, cara, a história desde que eu conheci, quando ele me contou lá no retiro, a história dele. E agora vendo aos 69 anos, ele graduado, cara, bacharel, curso superior, lindo, cara, inspirador, mexeu comigo. E parabéns, cara, pelo pai que tu tem. Eu tenho certeza que esse legado vai ficar na família. Não importa quantos anos ele vai praticar, não importa quanto dinheiro ele vai ganhar, não importa quantas pessoas ele vai atender. O que importa, cara, é que ele entendeu a mensagem que há um preço para pagar por aquilo que se acredita. E o evangelho é assim, cara. O evangelho é assim. O privilégio, cara, de ter alguém assim na família. E honra nossa de poder conhecer alguém. Obrigado por nos abençoar aí com a família, cara. Amamos vocês, viu? Parabéns. Igreja, eu não sabia que eu ia pregar hoje. O pai me pediu isso hoje à tarde, eu falei, beleza. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração, e muitos de vocês conhecem essa voz. Ele me mandou, e aquilo quando eu escutei ontem à noite, eu coloquei, eu e minha esposa escutamos. Eu falei assim, nossa, que tremendo. Não pare de sonhar, gente. Não importa se você, quem sabe, pensa que está no fim da sua jornada, não pare de sonhar. Tem muitos sonhos que o Senhor quer realizar na sua vida. Não importa que as pessoas digam para você que você é aquele filho como José era e como Davi era. Não é o que eles pensam de você, mas é o que Deus pensa ao seu respeito. É o que Deus pensa ao nosso respeito. É o que Deus sonhou por nós e para nós é que nós seremos. E aquilo que ele falou, o Robson me disse, nós precisamos de uma geração que pague o preço. Pague o preço pelo seu sonho. Pague o preço por aquilo que Deus colocou no seu coração. Por mais impossível que seja, não é você que vai realizar, é Deus.